Continua falando conosco, Senhor, pois precisamos de ouvir mais e mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar em pé, continuar em pé, vamos orar mais uma vez. Nesta oração nós vamos apresentar a Selma, esposa do Hélio, do pastor Hélio. Ela está de luto, né, irmãos? Perdeu uma irmã dela, né? A irmã dela foi sepultada hoje. Vamos pedir a Deus para confortar, né? Consolar. Já é a terceira irmã que ela perde assim, né? Num tempo muito próximo do outro, né? Senhor Deus, nós queremos invocar o Teu nome e pedir do Senhor o consolo para a Selma, para o Hélio, toda a família da Selma, meu Deus, que hoje estão tristes, abatidos pela perda da sua irmã. Deus, visita esse lar, essa família, e que o Espírito Santo Consolador possa se manifestar poderosamente, dando aos teus filhos força, graça e ânimo, ó Deus, para eles continuarem a vida, Senhor, sabendo que há uma esperança para aqueles que professam o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque a sua irmã confessou a Jesus como Senhor e está agora longe, distante de qualquer condenação. Pai, consola essa família em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos com um problema aí, né, na transmissão. Só está no... Aos irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês, irmãos de outros estados, irmãos, está no YouTube agora também, é isso? Não, né? Ah, só na tela aí. Os irmãos de outros ministérios, irmãos que têm escolhido a nossa igreja, a live, né, as lives dos nossos cultos, para assistirem aí nas suas casas, que Deus abençoe vocês. Compartilhe o nosso culto. De repente Deus pode usar esse culto, usar a palavra, usar um cântico para falar com as pessoas, tá? Então os irmãos que estão nos assistindo, compartilhe. Eu não sei se vai novamente aí levantar no YouTube, mas o Face está aí para ajudar os irmãos. Irmãos, eu quero dar aqui um alô aos nossos obreiros, ministros, pastores, evangelistas, missionárias, para os irmãos atentarem para a convenção, a nossa convenção que será em novembro. O pastor Jasson, ele está falando nos nossos grupos para que esses ministros se antecipem. Tem taxas, tem uma série de coisas para você fazer. E é importante, é ético, tá, irmãos? É uma questão de ética, já que você assumiu uma responsabilidade eclesiástica na igreja. Você aceitou o ministério. Então, eu acho que é ético que você não seja indiferente àquilo que você sabe que você tem que se comprometer, tá bom? Então, é bom que os irmãos se antecipem, porque você pode dividir, né, as taxas da convenção. Procure o pastor Robério. O pastor Robério é o nosso ministro, é o secretário de ministros aqui do campo. Os irmãos que estão me ouvindo aí do outro lado, você que é dessa igreja, desse campo, e você que é ministro convencional, então é para você essa fala, tá certo? Nós vamos, irmãos, louvar o Senhor mais uma vez, e nesse louvor nós vamos ofertar. Vamos abençoar a obra de Deus. Peço que os irmãos sejam abençoadores da obra. Tenham prazer
Paulo diz que Deus ama a quem dá com alegria. Que esse momento de ofertório, de devolução dos dízimos, que seja um momento de satisfação para mim e para você. Amém? Eu vou pedir para o Moisés cantar, querido Moisés, Vinde após mim. Você conhece a letra, né? Está na sua cabeça, né? Canta esse hino aí, Moisés, por favor. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus. Se eu esquecer alguma parte, os irmãos me perdoem, mas acho que está aqui sim. Glória a Deus. Esse hino me lembra muito meu amigo, né, Moza. Foi ele que me inspirou a cantar esse hino. E eu nunca cantei esse hino depois que o Senhor o levou. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, e eu te farei um pescador. Transformarei tudo que fazes e o que te prendes. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim, e tudo que orares, crendo em meu nome, meu Pai promete, pela palavra, te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, são ruins sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como esse homem. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor. Tem algum irmão que quer oração por desemprego? Ou por situações financeiras que você está, como diz o nordestino, aperreado? Se tiver, vem à frente, nós vamos orar por você. Aperreado. Vamos agradecer então, irmãos. Pastor evangelista, evangelista Ezequias, né? Por favor, ore aqui e agradeça a Deus pelos ofertantes. Pai do Senhor, pastor Davi, o senhor está bem? Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Vamos orar, né, para que Deus continue abençoando o seu povo,
E a Bíblia diz, orando uns pelos outros. Glória a Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eterno, glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, falamos contigo em forma de oração, louvamos o teu nome. Agora, Senhor, estamos te pedindo pela continuação deste trabalho. Estamos te pedindo por aqueles que estão, Senhor, desempregados, que estão sem possibilidade de um salário. Deus, vai abençoando, vai abrindo as portas, porque nós cremos que tu abre porta até no espaço. Tu és o Deus do impossível, aquele que está aflito, que está necessitado, chateado com as coisas desta vida. Nesta hora te pedimos o bálsamo teu, Deus. Te pedimos paz para os lares que estão sem paz. Filhos contra pai, pai contra filho. Aleluia, te pedimos, Senhor, que entre nos lares, dando, Senhor, a tua paz, o teu amor sobre as vidas. Aqueles que estão assistindo este culto pela internet, Senhor, te pedimos por cada um, Senhor, abençoa, aleluia, dá ânimo, dá, Senhor, coragem para vencer os dias difíceis. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, continue orando pelo Sidney. Não deixe de orar pelo Sidney, irmãos. Não deixe de orar pelo pastor Jasson. O pastor Jasson esteve ontem aqui na igreja. Não pôde participar da oração, né? Reunião à distância, né? Com o bispo e outros pastores, presidente. Hoje também ele esteve em reunião aqui com a Semadec. Mas a voz dele ainda não está totalmente boa, né, irmãos? Para usar aqui. Então, oro pela saúde do pastor. Nós vamos abrir a palavra, irmãos, no livro de Atos. Está quase terminando Atos, irmãos. Falta. Eu já não sei mais, o Lucas Freire é que sabe. Então, já tem 5 anos que eu prego em Atos aqui. Não sei se a gente vai terminar, né? Só Deus sabe. Mas eu estou de boa, tá, irmãos? Não tenho pressa. Setembro de 21? 5 anos agora vai fazer. E depois, essas mensagens estão aí no canal da igreja, irmãos podem assistir desde o começo. Capítulo 20. Eu já fui orientado não, né? Sugeriram para mim que eu parasse. Porque os irmãos cansam. Cansa nada, irmãos. Quem cansa é porque não é crente. Gosta de groselinha, né? Quem é irmãos que gosta de ler a Bíblia como se fosse sorte, né? Do realejo lá, o periquito que pega as porções, né? Aí sim, irmãos que gostam desse misticismo barato, não curte, mas crente maduro gosta da palavra. Amém, irmãos? Capítulo 20, nós começamos a falar sobre esse mesmo trecho na semana passada. E nós vamos continuar.
Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo. Eu vou ler a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Anciãos aqui os irmãos podem traduzir por presbítero, que é a mesma coisa. São pessoas maduras, que Paulo estabelecia para ficar responsável pelas igrejas que ele fundava, né? Desde a primeira viagem missionária dele, ele tinha esse cuidado. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que seja útil, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Os irmãos percebem aqui que esses obreiros, que Paulo está chamando de Mileto, Mileto estava, irmãos, mais ou menos 50, 60 km de Éfeso, onde Paulo está esperando por eles. Eu disse aqui na semana passada que Paulo está com muita pressa de ir para Jerusalém, ele quer chegar a tempo da festa de Pentecostes, e ele sabe, tem uma percepção de que ele não vai voltar mais nessa região. Ele não voltará mais. E ele, irmãos, tem uma preocupação com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do reino. Ele sabe que há um ladrão de sementes, há um ladrão do Evangelho, um roubador da palavra de Deus, e ele está usando o tempo que ele tem. Então ele chama os presbíteros, que eram os responsáveis, homens maduros, que ficavam responsáveis pelas igrejas que Paulo fundava. E eu parei aqui para dizer para os irmãos que esses presbíteros, que é uma palavra grega para ancião lá do Antigo Testamento no hebraico, eles eram ancião, presbítero pela maturidade, e eram pastores. Pastores porque eles cuidavam desses rebanhos, alimentavam esse rebanho com a palavra, e eram também bispos. A palavra bispo significa simplesmente supervisor. É só isso que significa a palavra bispo. Então, no Novo Testamento, você chamar um líder da igreja de bispo, de ancião e de pastor, é comum. É uma pessoa só com todos esse ofício, essas nomenclaturas, tá? Então, é só para os irmãos não achar que a Bíblia, ela fomenta o que hoje a gente fomenta, né? A gente cria uma hierarquia de status, né? O cara é diácono, daqui a pouco ele vira presbítero, ele fica maior. Aí depois ele fica maior ainda, vira evangelista, depois vira pastor e depois vira bispo. Aí que o negócio entorna mesmo, porque aí ele acha que ele está, e na Bíblia não tem nada disso, tá, irmãos? É a gente que inventa isso. A Bíblia está dizendo aqui que esses anciãos pela experiência, eles eram pastores, eles eram bispos, porque eles supervisionavam. O bispo quer dizer simplesmente supervisão.
é alguém que tem um grupo maior de igrejas para coordenar, para dirigir. No sentido bíblico do que é um bispo, o pastor Jasson é bispo. Ele é bispo, porque ele é pastor presidente de quantas igrejas? São mais de 500 igrejas. Começa por essa aqui. Então, assim, o entendimento simples das Escrituras faz a gente compreender isso, né? Eu, por exemplo, sou um bispo. Eu sou um bispo. Por que eu sou um bispo? Eu não tenho uma responsabilidade aqui, o pastor Jasson não me deu uma responsabilidade de ser o responsável pelo setor sede. Tem aqui 9 igrejas, 8 igrejas que estão dentro dessa supervisão. Eu tenho que supervisionar. A palavra bispo significa supervisor. Então, os nossos líderes do ministério, os nossos bispos, eles são bispos faz tempo. Não tem muito tempo que eles deram esse nome para eles, mas está certo. O pastor Samuel Ferreira é bispo e está certo, porque ele é responsável por um ministério desse tamanho. É o pastor responsável, o vice-presidente da Convenção Nacional. Responde por esse ministério. Então, eu estou falando isso aqui para os irmãos, é um culto de ensino, então cabe essas observações. Amém, irmãos? De repente você não fala em línguas, a gente explicando isso, mas também não precisa. Né? É só para os irmãos compreender. Continuando aqui, ó. Eu parei no bispo, né? É o verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar, está vendo aí a ideia de pastor, de bispo, de presbítero, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Senhor, fala conosco pela palavra, tira todo impedimento na nossa mente, no nosso coração, para recebermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, voltando aqui no início da leitura, eu falei com os irmãos aqui na semana passada, eu parei logo no começo da leitura para fazer a aplicação e a gente falou o tempo todo aqui no verso 18. Recordando aqui do que eu disse para os irmãos aqui, Paulo chama esses obreiros, eles saem dessa distância que eu falei, de 50, 60 km, eles levam mais ou menos 3 dias para chegar, porque eles vinham a pé, vinham por água, por barco, por terra, mas eles chegam. E quando eles chegam, Paulo começa a aconselhá-los, a recomendá-los. E ele começa dizendo assim: e logo que chegaram junto dele, o verso 18, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo está chamando a atenção para ele, o Paulo, o comportamento dele como pastor, como líder.
Isso é interessante, irmãos. Paulo não dá nenhuma orientação teológica, não dá nenhum ensino. Paulo chama atenção para ele, para o testemunho dele como pessoa. Isso diz claramente que a palavra que a gente ensina e prega está longe de ser um conceito teológico, filosófico, psicológico, o que você quiser. O Evangelho não se permite ser teorizado. Evangelho tem que ser vivido. Evangelho é uma roupa que você coloca. Por isso que Paulo está fazendo isso. E é interessante, irmãos, que Paulo está pela primeira vez no livro de Atos falando, pregando, porque ele está pregando. Ele está ensinando aqui para a igreja. Ele pregou na sinagoga para os judeus e gentios, pregou nas praças, mas agora esse público é um público cristão. Ele está falando diretamente aos ouvidos da igreja, representada ali pelos seus líderes. Então, eu falei muito aqui sobre isso, o cuidado que nós, pastores, temos que ter com a absorção da verdade. Não adianta falar, eu posso falar para os irmãos aqui, maravilhosamente, os irmãos falam, nossa, o pastor prega, não sei o quê. Tem irmãos que gostam de me ouvir pregar, outros nem tanto, e está certo, cada um tem os seus gostos, tá? Agora, não é esse o ponto. Nós não estamos falando aqui de ideias humanas, nós estamos falando de algo que é maior do que a gente. É algo que exige que a gente se dobre a Ele. Na semana passada eu disse aqui repetidas vezes para a igreja orar pelos pastores. Porque pastores não são pessoas que estão acima do bem e do mal. Pastores são pessoas comuns. Eles receberam um chamado difícil. E eu disse aqui que quem não é chamado não pode ser pastor. Você não pode se eleger pastor. E tem muito isso, tá, irmãos? Tem muita gente se fazendo obreiro, se fazendo pastores, quando na realidade não é possível viver o ministério pastoral sem que Deus te chame. Porque vai exigir de você que a verdade que você prega, ela esteja encapsulada no seu dia a dia. E daí, irmãos, quem sabe se você é crente ou não, é sua família. Os irmãos não podem se iludir aqui com a minha fala. Tem que perguntar para a Selma, tem que perguntar para os meus filhos. É eles que dizem se eu sou crente ou não. Porque aqui do púlpito eu posso ser performático, eu posso aqui falar com os irmãos criar imaginário sobre mim. Mas são as pessoas com as quais eu convivo. Esse critério é um critério rígido no Novo Testamento para a indicação de pastores. 1 Timóteo capítulo 3, está lá os critérios para alguém ser diácono e daí por diante. E uma das coisas é, ele tem que cuidar bem da casa dele. Porque se ele não tiver testemunho dos de fora, ele não pode ser pastor. E é simples assim, irmãos, não sou eu, é a Bíblia que diz isso. Então, por isso que Paulo, ele está com muita coragem, com muita segurança, dizendo, olha, veja como eu portei no meio de vós nesses 3 anos. Veja como eu me portei no meio de vós. Irmãos, eu disse semana passada e vou repetir. As pessoas que estão fora do Evangelho, elas não têm que ler a Bíblia a priori. Elas têm que ler você. Adianta dar a Bíblia para elas, elas vão ler, elas talvez vão ter dificuldade para entender como você entende. Elas não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo a mim, estão lendo a você. Nós somos uma carta que as pessoas estão lendo. É muito triste que hoje
os cristãos, de modo geral, estão muito abaixo na avaliação da sociedade. Isso é trágico. E mais trágico ainda é que a nossa classe pastoral, ministerial, está também desclassificada. Isso é muito triste, irmãos. O Evangelho precisa ocupar um lugar de soberania na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Então ele está dizendo isso aqui, ó. Eu vou repetir o verso 18. Bota na tela aí, por favor, Hamilton, o verso 18 do capítulo 20. E os irmãos leem comigo, aí no final os irmãos vão saber por que eu falei tanto disso na semana passada. Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3. E logo que chegaram junto dele, mas lê com vontade, irmãos. Os irmãos parecem que estão com frio. Vai lá. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E portei no meio de vós. Ele está assumindo a responsabilidade de que eles podem olhar nele o cumprimento daquilo que ele pregava. Ok, então agora, irmãos, vamos ver como é que foi esse comportamento. Como é que foi que o Paulo se portou? E repito, tá, irmãos? Falei semana passada também, não quer dizer que Paulo era perfeito, não tem ninguém perfeito. Não quer dizer que Paulo estava acima de qualquer juízo, não. Eu tenho certeza que se eu e você vivêssemos o tempo de Paulo, a gente ia pegar o Paulo fazendo alguma besteirinha. Ou vocês acham que não? O único que a gente não ia pegar fazendo nenhuma besteirinha é Jesus, mas os demais, irmãos, os demais você ia pegar. O Pedro, irmãos, está pensando que o Pedro é pouca coisa? O Pedro é um dos primeiros discípulos de Jesus, o cara pisou na bola, negou Jesus, quis largar o ministério para ir pescar, para voltar a ser profissional da pesca. Jesus teve que convencer ele. A gente sabe disso, mas o Pedro, irmãos, ele foi por Jesus colocado como líder daquele grupo, daquele colegiado de apóstolos que Jesus separou. Então, Pedro, irmãos, ele era uma coluna. Paulo, quando chegou em Jerusalém, Pedro está lá. Tiago, que não era apóstolo, era um meio-irmão de Jesus, estava lá, era considerado também, tinha uma força apostólica, uma autoridade como se fosse um apóstolo. E é esse Pedro, irmãos, esse Pedro que lidera. Esse Pedro que a igreja romana, católica romana, ela tem uma relação com ele de papado, né? Sabe, eleva ele a uma condição, se discute muito isso, né, entre teólogos protestantes e católicos romanos. Mas esse Pedro aqui foi colocado na parede pelo Paulo, lá em Antioquia. Paulo repreendeu ele na cara de todo mundo. Então, irmãos, não quer dizer que eles eram perfeitos, ninguém é perfeito. Cuidado para você não idealizar homens que comem feijão e arroz, que faz número 1 e número 2. Achar que tem hora que o pastor, por exemplo, se o pastor tem tem irmãos que você tem que ficar embalsamado para os irmãos. Não, irmão. Às vezes você vai ver um pastor, nossa, o pastor falou tão duro com a mulher dele, a mulher dele também fala duro com ele. É que você não viu. Nossa, meu Deus do céu, achava que o pastor... Não, irmão. Pastor, por exemplo, não pode confessar pecado porque ele tem que estar acima do bem e do mal. Não. Por isso que a pastorada não confessa pecado. Os irmãos ficam esperando muito da gente.
nesse sentido, sabe? Não, ele é um angelical. Não é, irmãos. Pastores erram. E os pastores, eles se sentem tão assim, que eles acabam não fazendo confissões. Alguém já disse assim, falando de pastor presidente, né? O pastor principal. Presidente não erra, presidente se equivoca. Né? Os pastores parece que têm, como é que os deputados lá em Brasília têm lá aquele negócio que protege eles? Foram privilegiados, mas tem outra coisa também, tem um outro nominho aí que dá para... Imunidade parlamentar, né? Imunidade parlamentar. Parece que os pastores também têm imunidade eclesiológica, eclesiástica. A gente pode se dar o luxo de errar, porque a gente é pastor. E às vezes os irmãos têm isso, né? Não fala com o pastor, porque o pastor é um homem de Deus, é melhor você entregar ele para Deus. E aí você quer falar umas verdades para o pastor, não fala. Por que não fala? O ambiente bíblico não cria isso. Não cria, irmãos. Claro que tem respeito. Aliás, você tem que respeitar um pastor e uma criança. Pelo simples fato de ser humano, você tem que respeitar um animal. Como é que você não vai respeitar um humano? Tem que respeitar a liderança, você está dentro de uma hierarquia, existe organização, então você tem que respeitar. Mas, irmãos, cuidado, porque os imperadores romanos chegaram à conclusão de que eles eram deuses, semideuses, e aí, irmãos, virou um problema. Virou, sabe, uma opressão. Opressor e oprimidos. Porque eles ficaram tão elevados, que eles acharam que não é normal, não é possível que eu seja normal. Não é possível que eu seja filho dessa mulher, que eu saia de dentro da barriga dessa mulher. Não, irmãos. Então tome cuidado, porque os pastores erram. Pastores são humanos. Eu não estou falando isso aqui para justificar erro de pastor. Acabei de falar aqui que o comportamento pesa muito, e Paulo deixa claro isso. Mas quero com isso equilibrar, para os irmãos não acharem que pastores estão acima do bem e do mal. O dia que você tiver, meu irmão, uma crítica para fazer a mim, faça. Saiba fazer a crítica. Você estará me ajudando. Pastor, olha, de verdade, eu penso que o senhor deveria fazer isso, não fazer mais aquilo. Os nossos familiares fazem isso. É o tradicional. Em casa a gente lava a roupa. Então você não tem neutralidade. Eu posso ter neutralidade aqui com os irmãos. A neutralidade muitas vezes está regendo o nosso comportamento, mas na sua família não tem neutralidade. Você está todo dia com a sua mulher, com os seus filhos, eles acabam vendo que você é de carne e osso mesmo. E quando começa a errar, começa a te beliscar e tem problemas. A igreja, irmãos, ela precisa atingir essa maturidade. Tá? Então tem hora que os irmãos estão vendo o erro, mas os irmãos não falam, não ajudam. E o pior, além de não falar para a gente, vai falar para os outros. Aí não dá. Aí você fica coçando a língua, fala para a pessoa. Eu tenho um hábito, irmãos, todas as vezes que o pastor Jasson me dá delegação para dar posse para pastores nas congregações, em troca de pastores, uma das coisas que eu falo para a igreja é assim: irmãos, não fale do pastor, fale para o pastor. Porque isso ajuda, irmãos. Eu sei que tem muitos irmãos que falam: pastor, eu já tentei falar, mas o pastor não gostou. É triste isso. É triste isso, mas esse ambiente que criaram para a gente, de que a gente não pode declinar. Não, pastores declinam sim. Estou dizendo tudo isso para os irmãos não idealizar o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo foi um homem que seguiu a Cristo, mesmo com as suas dificuldades. Nós não o conhecemos pessoalmente, e certamente ele tinha os seus deslizes que não comprometia a sua ética e a sua moral. Não comprometia o seu comportamento e o seu bom testemunho como cristão. Talvez quem mais se decepcionou com Paulo foi Barnabé. Barnabé, que recebeu ele em Jerusalém, viu ele sendo duro com o sobrinho dele, ou o primo dele, o João Marcos. Tiveram que se separar. Tiveram uma briga esquentada entre eles, discutiram feio e eles se separaram. Então, amados, o que eu estou dizendo aqui para os irmãos é que eu, como pastor, falando como pastor porque o assunto aqui é um assunto para obreiros, mas você como crente, fraco ou não, pecador como você é, há uma graça de Deus em você. Há o Espírito de Deus dentro de você, e que quer fazer Jesus crescer dentro de você, a ponto de você virar uma placa de indicação. As pessoas olhar para você e falar assim, olha, pode confiar nele, porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mesmo com as suas falhas e as suas dificuldades que não comprometem. Dito isso, então, irmãos, em que consiste esse porte, esse comportamento do apóstolo Paulo? Ele vai explicar isso, versículo 19. Então ele está dizendo, gente, olha, eu me comportei, olha o meu porte, veja como eu andei no meio de vocês. Sabe como eu andei no meio de vocês? Servindo ao Senhor. É a primeira coisa. Isso daqui é a definição do que é esse comportamento do apóstolo Paulo. Fala comigo assim, irmãos, mas fala com vontade, tá? Tem uns irmãos que já estão assim, ó. Eu estou olhando você. Você está assim, eu estou falando, você está assim, ó. Os irmãos aqui de trás não consigo ver. Amém, irmãos, eu desculpo você, de repente seu dia não foi muito bom, tá? Mas se os irmãos estão assim, porque você acha que eu sou lento para pregar, acorda porque eu estou pregando a palavra de Deus para você, tá? Então, irmãos, fala comigo assim, um bom testemunho cristão diante das pessoas está relacionado ao serviço a Deus. Então, irmão, você quer ser exemplo, e eu também, sirva o Senhor. Passe por essa vida dizendo para as pessoas que você está servindo ao Senhor. Essa frase aí parece sem propósito e não é. Vocês sabem, meus amigos, ancião, presbítero, desde que entrei na Ásia, nessa região, nessa província, nesses 3 anos, vocês sabem como é que eu me portei no meio de vós. Aí ele começa a falar como ele se portou, e ele bota uma base, isso é uma base. Eu me portei no meio de vós, servindo ao Senhor. Se eu e você quisermos não passar em branco como testemunho de Jesus, a gente precisa, irmãos, servir ao Senhor. Parece simples, mas não é simples. Toda a lida de Paulo era um serviço ao Senhor. Que Senhor? O Senhor da sua vida. O amor da sua vida, a paixão da sua vida. Quem que era? Jesus Cristo, seu Senhor. Ele servia ao Senhor. Tem irmãos que quer servir o pastor Jasson.
Os irmãos que chegam aqui, o pastor Jasson não está, então vai embora. Porque sabendo que o pastor Jasson não vem, vai embora. Você chega lá no Brás, a turma só leva a sério quando o bispo entra. Sai para lá, irmãos. A gente precisa servir ao Senhor. Tem hora que está servindo a nós, irmãos, servindo a nós, no desenvolvimento do nosso ministério. Você precisa confessar esse erro, eu também. Quantas vezes as nossas funções aqui, irmãos, elas são o fim, a gente está servindo elas. Pastores, por exemplo, que ficam servindo o seu ministério, obreiros que ficam servindo o seu ministério. E se ele não consegue desenvolver o seu ministério, ele fica mal, fica doente, fica enchendo o saco de todo mundo porque ele quer desenvolver seu ministério. Isso é servir você. Eu tenho uma lembrança de uma fala da minha mãe para mim, irmãos. Os irmãos já perceberam que as minhas ilustrações vêm todas da minha mãe e do meu pai, né? Quem prega tem que ilustrar. E eu ilustro com as minhas experiências, principalmente com meu pai e minha mãe. Eu lembro de estar aqui liderando jovens na década de 90, 92. Quando eu voltei para cá, depois de quase 10 anos fora, servindo a Jesus lá na Igreja Pentecostal da Bíblia. Quando eu voltei, o pastor Jasson era pastor assistente aqui, começou hoje. Ele era o assistente do pastor Luiz. E eu encontrava nessa igreja muito choque com o sistema. E outra, eu tinha ficado 10 anos fora de uma igreja que já não tinha, nunca teve essa questão de uso e costume, liturgia diferente. Eu, quando voltei para cá, voltei sem querer voltar na realidade, já contei muito isso aqui para os irmãos. Eu fui encontrando aqui embate, sabe? Queria fazer as coisas, não podia, queria fazer isso, não podia. Os jovens aqui me olhavam como um tipo salvador da pátria. Puxa, agora o Davi vai ajudar a gente a trazer algumas novidades para a igreja, que não sei o quê. E eu comecei a me debater. Amém, irmãos? Está todo mundo aqui, irmãos? Eu comecei a me debater, ficar jururu, triste, desanimado, reclamão, murmurando pelos cantos, falando de um, falando do outro. E orando, de joelho, pedindo para Deus acabar com aquela existência, né? Pedindo para Deus abrir caminho. Pastor Luiz Gonzaga não deixava a gente botar cruz aqui nas nossas peças de teatro de Natal, não podia entrar com cruz. Aquele choque, sabe? Um dia eu estou em casa, estou triste. Minha mãe falou assim: Davi, sabe por que você está assim? Porque você está trabalhando para o homem. Você está trabalhando para o homem, por isso que você está assim. Está cansado da igreja. Aí eu falei: não, mãe, não estou trabalhando nem para o Gonzaga, nem para o Deró, nem para o Jasson, para o Alcir, não estou trabalhando para nenhum desses, estou trabalhando para Jesus. Não, você também não está trabalhando nem para o Gonzaga, nem para o Deró, nem para o Alcir, nem para o Jasson. Você está trabalhando para você. Você é o homem. E aí, irmãos, minha mãe me destrinchou. Se você estivesse trabalhando para Jesus, você estava alegre, rapaz, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Você deveria estar satisfeito. Você tem o direito de entrar naquela igreja com as duas mãos no chão, de 4, agradecendo a Deus por ter salvo sua vida, perdoado seus pecados. Você está envolvido com você. Eu quis resistir minha mãe, achando que eu sabia mais do que ela, porque ela era analfabeta, mas eu sabia que o que ela estava falando era a verdade. E aí foi quando ela falou assim: se liberta de você mesmo, o dia que você for livre de você, você vai ficar livre. Porque onde você vai, você vai. Onde você vai, o Gonzaga não vai, o Jasson não vai, o Alcir não vai, o Deró não vai, mas onde você vai, você vai.
Você está sempre atrás de você, então se liberte, larga de você, desista de você. Então, irmãos, servir ao Senhor. E assim, todo mundo aqui já foi pego nisso. Fala todo mundo, também não é certo, né, irmãos? De repente tem crente aqui, de verdade, nessa igreja, eu não estou sabendo. Mas a maioria aqui já foi pego nisso. Já foi pego nisso. Eu já fui repreendido várias vezes por Deus aqui. Isso foi na minha juventude, meu testemunho, mas depois passou. Fiquei mais maduro, fui dirigir igreja, vim para cá para dirigir a sede como assistente do pastor Jasson. Vem de novo, o Satanás, ele sempre te revisita. Sabia disso, irmãos? O Satanás não desiste. Ele só vai decidir você quando Deus acabar com toda essa ordem aqui, que botar ele no xilindró, nunca mais ele vai sair de lá. Mas por enquanto ele está solto. E ele sempre volta na sua vida. Entenda o trabalho de Satanás, aquilo que você foi péssimo ontem, há 20 anos atrás, daqui mais 20 anos, ele está lá querendo pegar o seu fraco. E está eu de novo aqui lutando, agora com o pastor assistente dessa igreja, e a mesma coisa, agora não tem minha mãe morreu, para me olhar e ver minha insatisfação. Mas tinha a Selma, tinha e tem, né? Um dia eu estou lá, sabe, a gente tentando fazer a obra de Deus. Eu não conseguia dormir. 2 horas, 3 horas. A Selma falou assim: filho, o que você tem? Está sem sono? E parece que você não está dormindo, mexe para cá, mexe para lá. Aí eu falei assim: é preocupação com a igreja, Selma. Aí eu falei assim: ora, filho, levanta e ora, e dorme. Vai fazer o quê? Igreja... Levante e ora. Irmãos, eu levantei e fui orar. Dobrei o joelho para orar. E de novo, Deus, tu sabes que eu quero fazer a tua obra. Assim. E não assado, e tal. E vai para cá, e vai para lá. E eu senti, irmãos, que a oração estava ficando cansativa. Eu não sei se os irmãos é assim, mas quando eu dobro o joelho para orar, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir leveza. Até no começo fica aquela coisa, sabe, insossa, mas daqui a pouco o Espírito te visita, você começa a falar umas línguas estranhas lá dentro, você não verbaliza, mas está lá dentro. Daqui a pouco você explode, se alegra, o negócio vai, meia hora, 1 hora, e eu estou lá, irmãos, 15 minutos, 20 minutos. Falei: Deus, o que está acontecendo? Aí Deus falou para mim assim: se eu fosse você, eu já estava dormindo faz tempo. Se eu fosse você. E aí Deus começou a falar comigo. Olha o que Deus falou para mim. Quando foi? Deus falou assim, com essas palavras. Quando foi que o Jasson, não falou o pastor Jasson, quando foi que o Jasson, ou qualquer um daquela igreja, te impediu de orar? E foi fazendo essas perguntas. Te impediu de pregar. Te impediu de evangelizar. Te impediu de visitar os doentes, te impediu de aconselhar, te impediu de fazer essas coisas. E as minhas devolutivas foram todas nunca. Aí Deus falou para mim: então, você sabia que a minha obra é só isso? O resto não é meu. São de vocês. A minha obra é só isso. O dia que ele proibir você de pregar, de orar, de evangelizar, eu te autorizo a sair dessa igreja e ir para outra. Mas se ele nunca te proibiu de fazer isso, o que você está querendo mais? A minha obra é só isso.
E aí eu descobri de novo, irmãos, estou servindo a mim, entendeu? Minha mãe não está mais aqui, mas eu lembrei da velhinha, entendeu? Está trabalhando para você. Amém, irmã Maria? Amém? Acordei a irmã Maria, irmãos. Pode ir, irmã Maria. Soninho seu aí é um louvor para Deus. Sabia que a senhora nunca falta culto? Mesmo cansadinha, vem para dormir. Deus recebe esse soninho seu. Irmãos, servir o Senhor. Servir o Senhor. Não descubra se você está servindo você, o homem ou ao Senhor. A priori, não faça nada para ninguém. Faça para Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O fato é que quando você não faz para Deus, você se frustra mesmo. Então esse porte dele aqui é porque ele estava servindo ao Senhor. As pessoas que estão aqui, irmãos, servindo ao Senhor, eu não estou dizendo que quando você serve o Senhor, você não serve o outro. Porque a única maneira de eu servir o Júnior de forma legítima é se eu estiver servindo o Júnior. Antes de servir o Júnior, eu estou servindo ao Senhor. Porque se o Júnior me frustrar, falhar comigo, eu vou ficar do mesmo jeito, porque eu estou servindo ao Senhor. Fala comigo assim: quem serve ao Senhor, serve ao outro. E o outro pode ser alguém que você ama de paixão, e pode ser alguém que você quer ver longe de você. Mas como você serve ao Senhor, até esse vai ser servido por você. Irmão, Jesus, como Filho de Deus, aqui na terra, ele estava servindo a Deus Pai. Jesus não tinha nenhuma outra motivação antes. Tudo que ele fazia é porque ele queria cumprir a vontade do seu Pai. E cumprir a vontade do seu Pai fez com que ele servisse a Judas. Somente servindo a Deus você consegue conviver com um traidor. E sem ironia no jardim, chamá-lo de amigo. Porque Jesus estava longe de ser esse tipo de pessoa que tira o outro, que é zombeteiro com o outro, que é irônico com o outro. Ele chama Judas de amigo. Amigo, é com um beijo que você está traindo, está me traindo. Você me trai com um beijo. Servir o Senhor, irmãos. E entenda isso, que em última análise, o homem a quem você quer servir é você mesmo. Tem hora que eu estou fazendo média com Moisés, mas na realidade eu estou servindo a mim. Enquanto Moisés me dá conteúdo que eu quero, Moisés é um cara legal. Eu vou estar sempre de boa com Moisés, mas eu estou servindo Moisés porque, em última análise, eu quero servir a mim. Irmãos, a gente precisa morrer. Só serve de fato a Jesus quem desistiu de si mesmo. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo.
se eu estou conseguindo me fazer compreender no que eu estou falando aqui. Paulo está servindo ao Senhor. E é fato mesmo que ele está servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque servir ao Senhor é um preço muito alto, servir ao Senhor. Porque o Senhor quem te serve e quem te segue, sabe qual que é o caminho dele? Difícil, hein, irmãos? O caminho dele é o caminho da cruz. Quem está servindo a Jesus, está seguindo a Jesus, é servo de Jesus, vai parar onde ele parou. Ele está no céu hoje, mas ele passou pelo Calvário. Ele foi para a morte. Então, irmãos, Paulo conseguiu ser realmente um exemplo, porque ele estava servindo ao Senhor. Se eu e você, nos exercícios dos nossos papéis, nós estamos servindo ao Senhor, as pessoas com as quais nós estamos convivendo receberão o benefício. Porque nesse caminho de servir o Senhor, nós somos devolvidos para servir o outro. Eu vi li no Instagram a fala de uma terapeuta, uma psicóloga, que eu não concordo com ela. Ela fala algo que para quem está querendo se livrar de frustrações é muito bom, mas a base é psicológica, é psicologia, a base é Freud. Freud vale menos do que Jesus, tá, irmãos? Os escritos de Freud têm seu valor, pode ter, para os irmãos que estudam psicologia, sabe disso. Mas a Bíblia precisa fundamentar Freud. Ela fala assim, e assim, ela está certa, a partir do ponto de vista dela, está correto. 1 mais 1 é 2, o que ela falou. E eu percebi que teve muita aderência ao pensamento dela. Ela fala assim, sabe por que você se frustra com as pessoas? É porque você espera muito delas. Você criou expectativas demais com esse, com aquele, e depois as pessoas falham com você, aí você fica chupando o dedo, aí você fica mal. Então, não fique esperando das pessoas aquilo que elas não podem te dar. É quase evangelho isso, mas não é evangelho, é quase evangelho. E assim, eu vi muitas pessoas comentando, realmente, já sofri demais nessa vida de ficar esperando muito dos outros. Então, a partir de hoje, aí, irmãos, aí você vai ter, sabe, até quando chega aí, você quer que sequencie, mas acabou. Parou aí, essa verdade, ela não supera o conceito bíblico. Porque aí você vai ser frio. Eu conheço, por exemplo, tem irmãos que estão se orientando por terapias de psicólogos que não conhecem o Evangelho. Você conhece o Evangelho, irmão? Psicólogo é psicólogo crente, que consegue perceber até onde a ciência, se a gente pode chamar a psicologia de ciência, até onde essa ciência da terapia vai. Ela não pode ir além, não pode ir muito longe, porque ela não é palavra viva de Deus. Então tem uma fronteira. Então, eu conheço pessoas que estão se orientando por esse pensamento e assim, sabe de uma coisa? A partir de hoje, não vou mais me decepcionar com ninguém. Eu ficava muito colado no pastor Fernando, muito ali com ele, a partir de hoje mudei. Tudo bem, pastor Fernando, tudo bem? E tchau, e benção, tal, porque eu me machuquei. Então, para não manter, sabe, criar um problema, então ele lá, eu aqui, porque assim a gente sofre menos, ele sofre menos, eu sofro menos. Irmãos, isso parece evangelho, mas não é. Sabe o que você tem que acrescentar? Aí, bom, a partir de hoje, eu vou servir o Fernando
Mas antes de servir o Fernando, eu vou servir ao Senhor. É diferente. Porque se eu vou fazer um favor para o pastor Fernando, fazendo para Deus, sabe o que Deus vai falar? Davi, ame o Fernando. Não cria essa frieza com ele, não seja indiferente, não. Não ficaria isso com ele, não. Porque o amor, o que diz o amor, irmãos? O amor tudo sofre. O amor é sofredor. Então isso é ego, tá, irmãos? Isso é autocentrismo, quando você começa a usar essas técnicas para se machucar menos. É bonito, é legal, pode até salvar o parquinho. O lugar onde vocês convivem, mas não é evangelho. Se fosse evangelho, Jesus usasse essas técnicas, ele poderia falar, não, Judas não. Mas ele orou a noite inteira, e orando a noite inteira, ele teve percepção de que ele tinha que incluir no seu grupo de apóstolos um traíra. É um mistério, Judas. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode aprender por conta dessa escolha. Então, irmãos, é servir ao Senhor. Quase que parece que servir ao Senhor é como ter essa sacada psicológica de não esperar muito das pessoas. Servir ao Senhor. Primeiro se dar a Ele, depois a nós. Não é isso que Paulo fala sobre os macedônios que ofertavam? Primeiro se ofereceram ao Senhor. Sabe por que você não é dizimista? Tem dificuldade de ser dizimista? Nunca consegue. Sabe por quê? Porque você não consegue dar o seu dízimo para o Senhor. Você está dando o seu dízimo para você. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, precisava falar com você depois do culto. Não é daqui não, tá, irmãos, das 7, senão os irmãos vão ficar caçando quem que é, irmã. É de uma congregação que eu passei. A irmã falou assim, pastor, eu queria te dar um valor, pastor. É o seguinte, pastor, ganhei um negocinho aí, saiu um negocinho de anos para mim, esse aqui é meu dízimo. Eu já comecei a ficar cabreiro. Poxa, o dízimo, você nunca entrega dízimo para pastor. O dízimo você entrega onde? Na tesouraria. É assim, pastor, eu estou entregando para você, olha o papo da irmã. Porque assim, pastor, os dízimos da gente aqui na congregação vai tudo para a sede. A sede fica lá fazendo as coisas dela e a gente fica aqui. Então, pastor, eu queria que o senhor fizesse assim. Eu estou te dando isso aqui de dízimo, eu queria que o senhor pintasse essa igreja, queria que o senhor melhorasse aquele banheiro. Quase que eu falo o nome dela aqui agora, não posso falar. Falei, não, irmã. Vamos imaginar que ela é Selma, vou chamar ela de Selma. Já que a Selma é minha mulher, os irmãos já sabem que é de brincadeira mesmo. Falei, irmã Selma, então faz o seguinte, pega esse dinheiro, você quer fazer isso? Então faça, irmã. Mas isso não é dízimo, tá? Não, pastor, porque a gente dá dinheiro para ver os benefícios. Eu sei que tem uma razão nisso. Porque assim, pastor, eu já fiquei muito tempo sem dar dízimo, mas de tanto que você fala aqui, eu vou ter a dar, mas eu estou vendo que você é igual aos outros, não faz nada. Falei, não, irmã, faz o seguinte, a irmã quer fazer? Pode contratar um pedreiro. Contrate um pedreiro. Eu dou liberdade para a irmã, pode contratar um pedreiro, um pintor profissional. Pega esse dinheiro e paga ele. Posso, pastor? Pode, o dinheiro é seu para fazer o que você quiser dele. Ai, que bom, pastor. Por isso que eu gosto de você ser uma pessoa muito compreensiva. Falei, só que tem uma coisa. Não é dízimo, tá? Isso não é dízimo. Você está ofertando. Mas, pastor, aí não, né, pastor? Está vendo, irmãos? Tem irmãos. Olha só aonde vai, irmãos. O erro, o engano nosso. Tem irmãos que se arrependem das coisas certas que ele faz. Como é que pode se arrepender do certo? É um engano do pecado dentro do nosso coração. É certo que eu dei meu dízimo.
Se os pastores vão comer o meu dízimo, é outros 500. É um problema deles com Jesus, lá no dia final. Mas é certo, tem irmãos que param, tem irmãos que é certo eu ir na igreja, pastor, dobrar o joelho e orar, e pedir a Deus misericórdia, e porque as pessoas estão me perseguindo. É certo, claro que é certo, pô. É certo você fazer isso. É certo você não ficar, sabe, arrancando seus cabelos, porque você ajudou uma pessoa que depois te punhalou para trás, nas costas. O que você fez é certo ou errado? O que você ajudou essa pessoa foi mal ou foi ruim? Foi bom, então por que você está arrependido? Por que você está arrependido? Então, quando você fez, você estava fazendo com outras intenções. E nem você sabia, só que o tempo descobriu o seu coração, botou você para fora. E Deus faz isso, tá, irmãos? Deus pega o meu e o seu coração e bota na mesa, para você saber quem você é e como você está fazendo as coisas. Então, irmãos, a gente precisa primeiro servir ao Senhor. E Paulo realmente estava servindo o Senhor, porque servir o Senhor era pancada, era punk, irmãos. Um homem que teve que até o final da vida dele provar que ele era apóstolo. Ter que explicar para um e para outro que Jesus apareceu para ele na estrada para Damasco, que ele não aprendeu de homem nenhum o que ele aprendeu. Só levou chibata, irmãos, de todo mundo, de todos os lados. Como é que esse homem ainda quer viver essa vida? Sabe por quê? Porque existe uma glória, existe uma satisfação em servir ao Senhor. Existe um contentamento em servir ao Senhor, que a gente nem sempre consegue explicar, mas é Deus ali presente. Eu estou te visitando, meu servo e minha serva, estou reagindo, estou respondendo a esse seu serviço para mim. Porque Paulo está longe de ser um burro, de ser uma pessoa desprovida de razão. Ele era um intelectual. Ele era um homem preparado. Por que andar numa senda de tanta dificuldade assim? Por que buscar servir o Senhor, se servir o Senhor custa caro? Ele olhava o final, irmãos. Essa é a dificuldade minha e sua. A gente vive um evangelho terreno demais. Nós vivemos muito em função do que vai dar aqui e agora. Um pragmatismo que tomou conta da igreja. Ninguém está pensando depois de que tudo isso acabar. Você está ficando velho, irmão. Você está passando e eu também. Está na hora de acordar. Está na hora de despertar para a realidade. O fim está chegando. Nós vamos atravessar esse rio e do outro lado há um Deus que está nos esperando. Há um Deus que vai medir a minha obra e a sua obra. Vai passar no fogo. E vai ver se é palha, se é feno, se é madeira ou se é pedra preciosa. Então, irmãos, esse comportamento de Paulo não é uma ética barata, não é uma moralidade humana, de gente nobre, inteligente e civilizada. Esse serviço dele aqui é de alguém que sabe quem é o seu Senhor. Porque a vida de Paulo valeu muito a pena. Se os irmãos lerem 2 Coríntios 11, os irmãos vão ver um desabafo de Paulo, falando tudo que ele passou na vida. E quando ele chega no final da vida dele,
ele escreve assim com essas imagens, escrevendo para Timóteo, seus últimos escritos, sua segunda carta da prisão. Ele fala para Timóteo assim: o tempo da minha partida está próximo. A imagem dessa frase que eu acabei de falar, a imagem é de um barco, é de um navio que vai zarpar. Quando ele fala o tempo da minha partida está próximo, é uma sentença só, e a imagem é de um navio que vai finalmente sair do porto e vai para o seu destino tão esperado. O tempo da minha partida está próximo. Estou sendo oferecido como libação. E ele termina dizendo: combati o bom combate. Irmãos, quando ele fala o bom combate, ele está falando, gente, valeu a pena, esse combate é bom demais. Esse combate é bom demais. Combati o bom combate. Eu estou terminando, irmãos. Eu quero que você entenda que Paulo não era burro, Paulo não rasgava dinheiro. Paulo era inteligentíssimo, sóbrio, antenado, conhecia muita coisa, botava todo mundo aqui no bolso, em muitos aspectos. Paulo, irmãos, a vida dele não foi fácil. Eu imagino que se esses irmãos que foram estão vendo a gente aqui, não sei se isso é possível, mas se eles têm algum grau de conhecimento do que está acontecendo aqui, eu acho que Paulo, irmãos, deve ficar muito louco, muito doido, quando ele ouve as pregações nossas de púlpito, e principalmente nos textos que ele escreveu. Porque a Bíblia é muito clara que a vida de Paulo não foi fácil, uma vida de sofrimento. Ele dá um adjetivo para esse serviço aqui. Vocês viram como eu servi o Senhor com lágrimas. Mas é um paradoxo, porque é lágrimas, mas tem alegria, né, Moisés? O cara está chorando, está sofrendo, mas tem um negócio dentro dele que enche ele de paz, enche ele de esperança, a ponto dele dizer: olha, gente, eu estou indo para Jerusalém e assim, não sei o que vai acontecer lá. Aliás, eu estou num julgo aqui com o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre me fala que o que me aguarda é açoites e prisões. Então, o Espírito Santo é que ditava aquela agenda para ele. Aí ele fala assim: mas sabe de uma coisa? Eu desisti de mim. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Por isso, meus irmãos, evangelho de autoconforto é falso. Esses evangelhos que ficam te prometendo um monte de coisa, não é evangelho, é psicologia barata. Eu estou falando psicologia barata porque eu respeito a psicologia séria. É evangelho psicologizado que nós estamos ouvindo faz tempo. Tem mais de 30 anos que a igreja está flertando, sabe, com essa base freudiana de evangelho. Paulo está dizendo: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, Paulo só podia ser um cara livre mesmo, porque a vida dele já não lhe diz mais respeito. Ele está finalmente cumprindo o que Jesus disse: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que deixar a sua vida por amor de mim, vai achar a sua vida.
Há um mistério nos crentes, irmãos. Há um mistério no Evangelho. Há um mistério nos evangélicos. Eles parecem gente maluca que ninguém explica a eles. Eles têm esperança quando está dando tudo errado. Eles sentem alegria quando eles estão sendo fustigados. Eles passam por lutas e dificuldades, mas dentro deles existe uma nota de esperança. Era isso que Paulo vivia. Então, para os irmãos que gostam de formulazinha, 7 passos para você ser feliz, 7 passos para não sei o quê, 10 passos para não sei o quê, rasga isso. Aceita o Evangelho com tudo que ele cobra de mim e de você. Paulo descobriu, ele descobriu tanto essa verdade que foi ele que disse: gente, eu não estou mais vivendo. Já descobri que o Paulo já era, morreu, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem disse para você que evangélico não é esperançoso? Quem disse para você que ser crente não é ter a melhor vida? É sim ter a melhor vida, mas é seguir o que diz o texto. Não o que diz conceitos de homens por aí, querendo encapsular textos da Bíblia e te propor métodos de felicidade. O que Paulo ensina para nós, irmãos, é que quem serve o Senhor deixou de pagar imposto para o eu. Por isso que é libertador, é emancipador servir o Senhor, porque dá gosto servir o Senhor, porque Ele disse: eu já não chamarei vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo que meu Pai me revelou, eu compartilhei com vocês. Irmãos, servir o Senhor é a melhor vida possível. Crente é um tipo de gente, como diz aí nos YouTube da vida, é alguém para ser estudado, e é mesmo. Porque é um paradoxo, você entende que o caminho da provação, o caminho da extinção do eu, é a vida que renasce. E está aqui, irmãos, Paulo dizendo: os 3 anos que eu estive em vocês, eu estava servindo ao Senhor. Amém, amados? Sirva ao Senhor. Você vai ser melhor mulher para o seu marido, vai parar de encher o saco dele. Sirva ao Senhor, homem. Você vai ser bênção para sua mulher. Sirva a seus filhos, pai, sirva ao Senhor e deixa seus filhos pegar das migalhas que caem do seu serviço para Deus. As migalhinhas de Deus vale demais. É só lembrar da fala daquela mulher que não era israelita, Cirofenícia, e Jesus gostou da fala dela. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Irmãos, as migalhas de Deus, o que cai da mesa de Deus é muita riqueza. Você que está servindo seu filho, antes de servir a Deus, você vai fazer do seu filho um ídolo. E ele vai dominar seu coração e vai exigir de você reverência e adoração. Você vai se lascar. O tempo vai dizer que você errou na dose. Tudo vai passar, irmãos. Tudo nessa vida vai passar. Você vai passar, eu vou passar. Só vai restar, e não é resto, só vai restar, não vai sobrar, só vai restar o nosso Deus de onde nós viemos. Sirva ao Senhor. Não sirva o seu dinheiro, faz o seu dinheiro servir ao Senhor. Faz sua grana servir. Ai, pastor, mas não tenho grana. Tem, claro que tem. Você pode não ter muito, mas você tem. E se você der na medida do que você tem, Deus vai te dar mais para você dar mais. Sirva ao Senhor.
Domingo, irmãos, eu estava lá sentado naquela cadeira de velho que eu tenho lá em casa, que não é meu caso, é o meu sogro que mudou para o apartamento, deixou aquela cadeira, uma cadeirinha gostosa, que você fica balançando assim, irmãos. E eu estava, irmãos, domingo na cadeira, dia dos pais, um monte de gente em casa, eu lá, assim, ó, balançando. Daqui a pouco Deus falou para mim assim: Davi, você falou de generosidade hoje na escola, eu gostei. Você lembra de um sonho que eu dei para você? Lembro, Senhor. Deus falando comigo. Sim, então, eu vou falar uma coisa para você. Manda da sua conta 500 contos para a irmã fulana de tal. Irmãos, quando Deus falou isso, a cadeira parou. Aquele movimento acabou. Falei, peraí, Senhor, és tu que fala comigo, sou eu mesmo, é o Didi, quem é que está falando? Irmãos, aí Deus falou para mim assim, ela vai te ligar. Aliás, ela já te ligou. Irmãos, quando eu olhei aqui no celular, tá lá, quando eu vi aquilo, eu falei, é verdade. Tem que mandar 500 conto. Eu posso mandar 500 conto na atual conjuntura minha? Estou falando de mim para mim. Não posso. Mas Deus mandou dar, já era. Deus se responsabiliza. Aí eu abri, irmãos, a mensagem. Era assim, ai, pastor, ora. Eu não vou falar muito, senão os irmãos vão descobrir. Ora por isso. Tá bom, pastor? Foi por isso que eu te liguei. Aí eu pensei, irmãos, e assim, Deus já tinha me dado já um lance disso 2 semanas atrás. Ele já tinha gerado no meu coração, mas a gente fica esperando, né, irmão? Você fica esperando, é Deus, é você está muito emocionado, é muita generosidade demais, será que tem verdade nisso? Aí Deus confirmou tudo no domingo. E aí, irmãos, eu de imediato liguei para ela, irmã, você me ligou, foi um sinal de Deus. Deus mandou dar 500 contos para você. Ela agradeceu, ficou muito feliz. E eu fiquei feliz também. Sei que Deus vai suprir. O seu dinheiro para você servir o Senhor. Servir ao Senhor não é abstrato, tá, irmãos? Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz. Lá, 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 lá. Quero eu servir. E os irmãos cantam isso aqui, fica alegre, falam em línguas, rodopeia. Agora é duro, senta na cadeira lá de balanço, para Deus mandar você servir com dinheiro alguém que você sabe que você é a pessoa menos indicada para ajudar essa pessoa. Um dia Deus pediu meu carro, tive que dar, em 89. E eu falei, Deus do céu, mas justo eu, tanta gente com 3 carros, só tem um. Eu estou falando de grana, porque de grana é um Deus, sabia? É mamon. É o único elemento da vida que Jesus chamou de Senhor. Não chamou mais ninguém de Senhor. Nunca chamou Maria de senhora, mas chamou o dinheiro de Senhor. Não podeis servir a Deus e a mamão. Não podeis servir a 2 senhores. Então, grana mexe muito, irmãos. Grana é divinal, parece um ídolo. Então, sirva o Senhor. Sirva o Senhor. Aliás, irmãos, falando nisso, eu preciso ajudar uma pessoa. É uma outra pessoa. Pastor recebe um monte de coisa, né, Júnior? O Júnior sabe disso. O Júnior me ajuda muito. Júnior, dá para dividir essa parada aqui? Se você quiser saber, me procure depois do culto. Então, faça o seu dinheiro servir o Senhor. Faça a sua beleza servir o Senhor. Você que é bonito. Você que Deus deu sabe, está tudo certinho. Você é bonito, você é bonita. Vai fazer recepção na entrada da igreja. Quem que não gosta de uma pessoa bonita, irmãos? Fala a verdade. As crianças que o digam.
Ou você acha que a sua beleza física é de graça? Não é. Deus te deu isso. Lembra da rainha Esther? Ó, Esther, fiz você uma mulher bonita. O cara vai gamar em você, vai querer você lá no campo de mulheres. Usa. E o próprio sobrinho dela falou assim, será que não foi para isso que Deus te colocou aqui? Por que ela foi eleita como princesa? Ela deveria ter atributos, irmãos. Então, o que eu estou falando aqui não é uma bobagem. Tem irmãos que acham que eu estou de piadinha. Não estou de piadinha. Tudo que você tem e você é para servir ao Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fiquemos em pé. Amanhã, círculo de oração, das 14 às 16, consagração de manhã, das 8 às 9. Quinta-feira, culto de cura e libertação. Sábado, o que nós temos aqui, irmãos? Festividade dos nossos jovens, tá? Sábado e domingo, trabalho da nossa juventude. Eu convoco os irmãos aqui da igreja, por favor, venha prestigiar a sua juventude, tá certo? Irmãos, Assembleia de Deus, um passo para Deus. Cadê o Cláudio? Ô Cláudio, Deus te abençoe. A missionária é Doze, é isso? Josi. E o Mateus. O Mateus. Amém. Eles são bem-vindos aqui, irmãos? Pode dizer amém? Amém? Tem um irmão ali do lado da Letícia também, eu não sei se eu... seu filho. Que legal. Muito bem-vindo, viu, Gabriel? Deus te abençoe. Tem o Cássio ali também, irmãos. Deus abençoe, Cássio. O Cássio congrega em Nova Carapicuíba, né, Cássio? Nova Carapicuíba, é isso. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te louvamos agradecidos pela sua obra em nossas vidas. Ajuda-nos a te servir, Senhor. Por favor, nós não damos conta sozinhos, mas pelo teu Espírito. Se o teu Espírito agir em nós, meu Pai, nós vamos passar a te servir. Fazer da nossa vida um altar de serviço ao Senhor. E servindo ao Senhor, serviremos o outro, o próximo irmão, a quem a gente deve considerar melhor do que a gente. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo o mal, dá-nos uma noite de bênção e um amanhecer na Tua presença, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja e com ela permaneça, não só hoje, mas sempre. Todos dizem...